Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao Debate Legal. No programa de hoje a gente vai debater sobre tráfico de mulheres, um crime bárbaro, um crime que acontece muitas vezes de um país para outro, o tráfico internacional de pessoas. Vamos debater um pouco sobre isso nessa entrevista gravada aqui no Networking Escritório Compartilhado. Queria aproveitar para convidar todos vocês que estão assistindo esse vídeo a já se inscreverem no canal durante a entrevista e nos seguirem também pelas redes sociais. E desde já agradecer todos os comentários que a gente vem recebendo, os feedbacks que o público está mandando. Muito obrigado a todos vocês e a gente está, claro, recebendo esses comentários de coração aberto e fazendo o programa cada vez melhor. Então roda a vinheta e fique ligado. E para debater esse tema, a gente recebe aqui a doutora Ana Carolina Fontes. Ela que é advogada, pós-graduada em Direito Público, mestra em Direitos Humanos e também é membro da Comissão em Defesa do Direito da Mulher. Doutora Ana Carolina, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre esse assunto tão importante e alarmante e alertar que a melhor forma de prevenção é a informação. Então é muito importante estar aqui falando sobre o assunto. Com certeza. Então, esses meios da pessoa conhecer e saber o que se passa acabam sendo também uma importante forma de prevenir o crime. Muito bem colocado. Eu queria começar lhe perguntando, doutora Ana Carolina, veja bem, o tráfico de pessoas, sobretudo de mulheres, é algo que ocorre com muita frequência. É um crime muito frequente, apesar de às vezes ser invisibilizado, né? Ele não é muito divulgado, as pessoas não tomam muito conhecimento de que isso ocorre. Como é que ocorre esse crime? Como é a operacionalização dele? Existe a figura de um aliciador? Como é que isso funciona? Então, existe sim a figura de um aliciador, que geralmente é uma pessoa de confiança da sociedade, do meio que a pessoa está. Muitas vezes até é um namorado da vítima, é até um familiar, um vizinho, alguém que passa muita confiança. Então, esse aliciador, já de acordo com o mercado que vai receber isso, ele alicia a vítima através de um sonho. Ele vê que ele se aproveita das vítimas, em especial as mulheres, no caso do tráfico de mulheres para exploração sexual, e vê que as vítimas se encontram numa situação de vulnerável. Estão desempregadas, estão numa situação de pobreza, então, eles chegam apresentando uma vida melhor. Isso, eles vendem um sonho. Na verdade é isso, eles vendem um sonho, um mundo melhor. E como estamos inseridos numa globalização, existe sempre aquela ideia de que, no caso, o Brasil não oferece condições muito boas de emprego e países desenvolvidos, principalmente a Europa, tem uma condição de emprego muito boa, muito favorável. Então essa ideia é vendida, as pessoas acabam comprando e aí geralmente o aliciador chega e diz, você vai trabalhar em tal emprego, você vai ganhar tantos mil euros e a pessoa se deslumbra com aquilo, acha que vai conseguir ajudar a família, mas quando chega lá a realidade é bem diferente. Você pode contar um pouco pra gente sobre isso? Geralmente, o caso mais típico é quando ele chega, olha, você é uma pessoa muito bonita, muito desenvolvida, você pode trabalhar num café na Europa. E especificamente na Espanha, que geralmente é onde oferece, porque é o maior destino de tráfico, de mulheres brasileiras, diz, você pode ganhar $2.000, você vai ter uma vida maravilhosa, e vai ser tudo bom, maravilhoso, você vai trabalhar num café ou num restaurante, ou muitas vezes até fala assim, você vai trabalhar como empregada doméstica, mas recebendo bem, tendo boas condições de emprego, de moradia. Outras vezes ele vai atrás de mulheres que já são prostitutas, mas que são prostitutas pelo livre-arbítrio dela, que querem desenvolver essa profissão. E diz, você vai ser prostituta na Europa, muitas vezes na Itália, que também é um destino bastante recorrente. E tem essa ideia de que as prostitutas na Itália ganham muito e têm uma vida muito boa e oferecem isso, mas quando chegam lá, existe até um caso de oferecer casamentos. Você vai casar com um muito bonito, vai tratar muito bem, como uma princesa, mas quando chegam lá, esse sonho, o preço de ir atrás desse sonho, elas pagam com a própria vida e com a liberdade. Então elas não são pessoas que não têm dinheiro, geralmente, não têm recursos financeiros para viajar, então eles emprestam 1.000 euros, tome 1.000 euros, compre roupa, compre isso, esse é o dinheiro para você viajar, você tirar seus documentos, e até muitas vezes eles falsificam documentos, enganam a vítima dizendo que não, pode fazer desse jeito,
que vai ser tudo bem e dão a ideia à vítima que elas estão indo numa condição legal. Para elas, vítimas, elas estão indo para uma condição legal, mas quando chegam lá, a primeira coisa que acontece é tiram os passaportes e levam para o prostíbulo ou para alguma casa com muito más condições de sobrevivência, de condições humanas, e diz: agora você vai começar a trabalhar nessa boate, você tem que vir todos os dias e você me deve 5.000 euros, a casa até de 8.000 euros, e você tem que pagar 100 euros por moradia. Eu analisei alguns processos da Espanha e disse que pagava 100 euros por moradia por uma condição péssima. Para elas fazerem os programas que são obrigadas a fazer, tem um kit de preservativos, algumas coisas que usam para o programa e pagam 30 euros. A comida que elas comem pagam um preço absurdo. Então, assim, em vez de diminuir, elas têm que fazer o programa, recebem pelo programa, mas tudo tem que ser pago. Para custear o traficante, quem Isso. está fazendo aquela exploração criminoso. Então, assim, cada vez mais a dívida aumenta. Então é análogo ao que a gente vê em algumas situações, por exemplo, de escravidão aqui no Brasil. Sim. Muitas fazendas que às vezes você tem os trabalhadores que trabalham, são obrigados a comprar ali naquele estabelecimento da fazenda mesmo. Isso. E aí eles ficam presos por uma suposta dívida e nunca podem sair. E é parecido com isso, então. Isso. Então, é chamada de escravidão moderna, porque realmente é uma escravidão. E é exatamente como acontece no Brasil, só que com o agravante de que a mulher paga com sua liberdade sexual, com sua dignidade sexual. Então, ela é obrigada a vender seu próprio corpo, sua intimidade sexual. Então, assim, é muito mais chocante. Claro que os dois são bárbaros e terríveis, mas quando atinge a intimidade sexual e liberdade sexual, atinge o ser humano no seu íntimo mais... Com certeza. Agora, doutora Ana Carolina, você acredita que a desigualdade social, por exemplo, a gente está falando do tráfico de mulheres que saem do Brasil para outros países. Isso. Você citou países como países europeus, a Espanha, por exemplo, onde se vai e se vende esse sonho. Existe também casos de tráfico para a Venezuela, que é um país, teoricamente, com a condição econômica mais desfavorável que a brasileira. Isso. Mas mesmo assim, analisando do ponto de vista do país de partida, que é o Brasil, você acredita que a desigualdade social contribui para isso? A desigualdade social está intimamente ligada com a questão do tráfico, principalmente o tráfico internacional, porque a partir do momento que a vítima, a pessoa está inserida numa situação que ela busca um emprego, busca uma sobrevivência digna e não consegue, surge nela uma vontade, um desejo de migrar em busca de condições melhores, ou até mesmo até de sobrevivência. E a partir desse contexto, existe a vulnerabilidade da pessoa. E também existe a questão da desigualdade social, oferece menos as escolas públicas do Brasil. Muitas não são boas e muitas pessoas não têm nem acesso à escola pública. Então, assim, gera também uma ingenuidade. Então, a partir do momento que a pessoa está numa condição vulnerável pela pobreza e uma condição de ingênua também por não ter tido acesso ao estudo, a pessoa é iludida. Ela não vê uma condição de melhora aqui e acha que lá fora vai conseguir mudar de vida. Muitas vezes ela está tão desesperada pela busca de uma situação melhor, ela não tem nada mais a perder, que ela pensa: estou aqui passando fome, vou tentar. Pensa, pior do que tá, não pode ficar, mas realmente fica. E quais são os principais destinos? Eu sei que você morou na Espanha um tempo, fez essa pesquisa lá na Espanha e já disse que a Espanha é o principal destino, o principal país. Mas quais são os outros? Então, os principais destinos são os três principais: a Espanha, Itália e Venezuela. Venezuela, por incrível que pareça, é um dos principais por causa vizinhos. da questão da fronteira. Também existe muito no Paraguai, por exemplo. Não é o principal, mas existe questão de lugares de fronteira geram isso. Sim. Existe também o tráfico nacional, mas já a gente fala sobre isso. Queria lhe perguntar agora o seguinte: muitas vezes propostas de emprego fora do país apresentadas a pessoas daqui do Brasil são reais. Sim. Muitas vezes são propostas reais, são ofertas reais. Como é que você, que conselho você daria para ajudar a pessoa a distinguir entre uma proposta real e uma proposta irreal? Uma proposta que efetivamente ofereça um emprego digno, legalizado,
e uma proposta que seja para tráfico de pessoas? Então, em relação a esses fluxos, como existe na atualidade grande fluxo migratório, os estados, principalmente os europeus e agora os Estados Unidos também, estão tendo uma preocupação muito grande e até um preconceito e racismo em relação aos outros os países desenvolvidos, estão cada vez mais dificultando questões de visto de trabalho. Então, assim, não existe uma maravilha, você vai trabalhar num café. Não existe essa coisa tão fácil, você chegar, receber uma proposta de emprego do nada. Então, assim, se for muito fácil, é o primeiro passo para desconfiar. Primeiro, se for muito fácil. Segundo, se for muito bom, porque geralmente quem trabalha num café na Europa ganha o salário mínimo. O salário mínimo na Espanha é por volta de 700, 800 euros. Então, desconfie sempre que for muito bom, sempre que for muito fácil, sempre tem que desconfiar. E segundo, investigue quem te oferece, pesquise se essa pessoa não responde nenhum processo, pesquise se esse emprego existe. Mas seja uma pessoa de confiança. Sim. Pesquise se o lugar que ela te oferece existe de verdade, ligue para lá para saber se é verdade. E pesquise as condições de visto, porque os países cada vez mais impõem condições para tirar um visto muito, muito difíceis. Tá, a gente está falando sobre tráfico internacional, mas existe também aqui dentro do Brasil. Sim. Mulheres, às vezes, de regiões mais pobres que vão para grandes centros. Tem até alguns documentários que relatam muito bem isso. A frequência é tão grande quanto a do tráfico internacional? Chega a ser maior? Inclusive? Olha, existe uma frequência grande, porém não muito estudada, nem muito denunciada, porque as pessoas, quando internamente, às vezes não têm essa noção, essa consciência que estão sendo traficadas. Então, assim, muitas vezes acontece isso, elas se sentem culpadas e acaba que não denunciam tanto. Então, assim, os casos de tráfico interno de mulheres para exploração sexual são poucos conhecidos ainda. Como é que o Brasil procura combater isso? Tanto o tráfico dentro do país quanto o tráfico internacional? Então, ano passado, o Brasil saiu um marco regulatório, um marco normativo, onde contém políticas públicas e leis que especifica. As políticas públicas do Brasil é baseada na prevenção, na repressão, no atendimento à vítima. Então, assim, a prevenção, ele está muito ligado, assim, informação, fazer informação, veicular informação na mídia. Também eles têm posto nos aeroportos, rodoviárias, para estar ali em atendimento. Agora, e assim, a repressão até que funciona, o judiciário julga bem os casos. Contudo, o que realmente precisa ser feito, que falta ser feito e não foi feito, é atuar na causa. Por que existe o tráfico de pessoas? Porque pessoas são obrigadas a migrar. Porque migrar porque você quer e porque você tem um sonho, mas condições favoráveis de fazer. É muito bom viajar, conhecer outro país. Agora, você migrar porque você é obrigado a migrar, porque você precisa sair do Brasil para sobreviver, isso que é ruim. Então, assim, o poder público tem que agir para diminuir a desigualdade social e com políticas que empoderem as mulheres, que diminua essa desigualdade entre o gênero masculino e o gênero feminino, que gerem condições de igualdade entre mulheres e homens, para que as mulheres não sofram mais que os homens e para que a diferença social também diminua. Assim, o principal é isso. Agir com políticas públicas que deem condições às mulheres para competir no mercado de igualdade do homem, que as mulheres tenham segurança no país, que acabe com violência doméstica, violência de gênero, cultura de estupro no Brasil e também a desigualdade social. Só assim não existirá um grupo vulnerável que está ali, onde o traficante vê a mulher como um mercado, como uma mercadoria, coisifica e vê nela como uma possibilidade de lucrar porque ela está vulnerável, suscetível e disposta a fazer qualquer coisa para mudar a sua situação.
Ok, doutora Ana Carolina, muito obrigado. Eu acredito que muita gente que não conhecia isso passou a conhecer e quem já conhecia passou a entender um pouco mais do tema. Esse é justamente o objetivo aqui do programa. Eu queria lhe agradecer muito pela participação. Agradecer também aos nossos internautas que estão sempre mandando feedback, sempre comentando o que é que está acontecendo nos programas. Tenho certeza que isso está ajudando muito a gente a melhorar cada vez mais o debate legal e continue mandando. Também quero pedir para todos que façam a inscrição aqui no canal. É fácil, enquanto você está assistindo, é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e clicar na sinetinha que tem lá do lado para ativar as notificações. Assim, toda vez que a gente postar um vídeo, você vai ser notificado e vai poder acompanhar o debate legal em primeira mão. Também acompanhe a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Os links e endereços estão aparecendo aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.